Boa noite a todos, estamos começando mais uma resenha aqui do grupo Prática da Mente. Hoje temos um convidado super especial, né? O Oliver Joanes, né? O Joanes, daqui a pouco ele vai nos ajudar com o sobrenome dele, francês, muito envolvido com a hipnose também, tem uma história aí gigantesca para nos dizer, vai ser um bate-papo muito legal nesses próximos 45 minutos. Só antes de passar a palavra para o Oliver, chamar vocês a entrarem no nosso grupo no Telegram, no t.me/praticadamente. É lá que são divulgados os horários, lá que é divulgada a agenda das próximas palestras, o próximo pessoal que estará aqui com a gente conversando. E também agradecendo a Vaca Voa, né? A Vaca Voa que está fazendo sempre aí um projeto visual, nos colaborando com o grupo. Então, entrem lá, vacavoa.com.br, se você também quer dar um tapa aí na arte visual da sua empresa. Oliver, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, é um prazer gigantesco para a gente recebê-lo aqui. Eu passo agora a palavra e vamos aí entrar a fundo no assunto que o senhor trouxe para a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos do grupo Prática da Mente. Eu fico muito feliz em ter recebido o convite de vocês. Efetivamente, pelo menos algumas coisas em comum nós temos todos, porque, como eu vou explicar para vocês, numa época da minha vida, eu resolvi fazer uma mudança importante profissionalmente, e essa mudança começou por querer ser hipnoterapeuta. E depois eu fiz outras mudanças que me levaram a ser coach psicoorgânico e agora formador de coaches psicoorgânicos. Então, é disso que eu gostaria de falar com vocês. Então, rapidamente, efetivamente, eu sou francês, como vocês podem perceber, até ouvindo, hein? Basta abrir, hein? E o sotaque não pode mentir. Eu, apesar de 17 anos de convivência no Brasil, então eu sou fundador hoje de um instituto chamado Andaluz, um instituto francês e brasileiro desde 2014, e eu sou idealizador e facilitador de um programa de formação de coach psicoorgânico. Mas antes disso tudo, eu gostaria de destacar 3 pontos que são princípios meus. Quando eu fiz uma mudança, aquela mudança que eu vou falar um pouco mais para frente, eu resolvi ter 3 princípios básicos que são importantes, que orientaram a minha vida. O primeiro é um princípio de liberdade. Ou seja, quando eu percebi que eu não existia para satisfazer as necessidades do outro, isso me levou a tomar algumas decisões. O segundo princípio é o princípio de fraternidade. Tá? Eu também acredito e faço de forma que a minha felicidade depende da felicidade do outro. Não estou falando de uma dependência do tipo apego, estou falando de uma dependência saudável, na base de empatia, na base de compaixão. Como posso ser feliz ao lado de alguém infeliz? E o terceiro princípio é a igualdade. São princípios franceses, tá? Mas, efetivamente, eles têm uma realidade também na vida, podem ter uma realidade na vida da gente. E essa igualdade, ela se traduz como o fato do que o outro, que seja o meu cliente, que seja o meu chefe, que seja o meu colega, tá? É como eu, um ser humano necessitado e capacitado. Ele nem inferior, nem superior. Ok, então a minha história de vida, na realidade, ela pode ser traduzida em 2 fases. A primeira fase é uma vida de administrador de empresas. Tá? Me formei na França, fiz pós-graduações na França e nos Estados Unidos, tive uma carreira de 21 anos, carreira de executivo, em multinacionais, na Procter & Gamble, um grupo francês também, um grupo Savencia, de diretor de marketing, diretor comercial, até diretor-geral de filial. E eu tive nessa jornada toda a oportunidade de trabalhar na França, no Brasil. Cheguei no Brasil pela primeira vez em 93 e na Argentina também. Então, essa foi a minha primeira história, vou dizer,
que eu poderia dizer uma história focada nos produtos. Eu era realmente um homem de marketing, eu costumava ouvir as pessoas, mas para identificar a necessidade deles em relação a novos produtos. Então, eu era um craque nesse tema. E, de repente, eu resolvi ir para uma outra história. Eu resolvi parar nessa carreira e começar a olhar mais para as pessoas. Tá? Aí eu falei, puxa, como que eu posso estar mais perto das pessoas, sendo eu mesmo o produto? Tá? O produto que poderia, talvez, ser útil para essas pessoas. E aí, a primeira formação que eu fiz, gente, é a de hipnoterapeuta. Me formei lá no Instituto Francês de Hipnose Ericksonienne, em Paris. Foi uma formação de 1 ano, formação de hipnose e também paralelo de programação neurolinguística, porque naquela época o formador que tinha se formado nos Estados Unidos podia formar nas 2 dimensões, que na verdade é a mesma linguagem, como você sabe, provavelmente. E eu comecei a trabalhar, comecei a abrir um consultório e trabalhei uns 4 anos como hipnoterapeuta, atendendo pacientes, atendendo pessoas com algumas questões. E isso me levou depois a aprofundar. Eu queria aprofundar a forma como eu podia atender essas pessoas. Aí eu comecei a me formar como coach individual de equipe na França e rapidamente, não sei quanto vocês, isso é a minha história. A minha história não é nem um modelo a seguir, mas é a minha história. E ela me levou a querer sempre mergulhar. Na realidade, eu precisava entender melhor como que a psique da gente, da mente humana, funciona. Então, eu me formei como analista psicoorgânico ao longo de 5 anos na França e também como eu voltei em 2007 para o Brasil, eu também me formei como psicanalista em São Paulo e, de novo, continuando a, efetivamente, através de um consultório, atender e aprofundar as minhas atividades terapêuticas. Mas, em paralelo, eu nunca deixei, na realidade, essa primeira experiência de administrador de empresa. Ou seja, cheguei no Brasil, abri uma consultoria e desenvolvi prestações de serviço para empresas. Então, eu andei sempre nessas 2 pernas. Não sei como é para vocês, mas a gente sabe que precisamos das 2. Mas 2 pernas em contextos diferentes, porque quando você trabalha numa empresa, tá? A linguagem, as expectativas são diferentes de quando você trabalha num consultório, na frente de pessoas, pacientes, pessoas que estão aqui com, às vezes, mostrando mais suas vulnerabilidades. Então, isso foi uma experiência muito interessante ter sempre esse duplo olhar. E eu resolvi também me formar no Brasil como coach, ainda mais. Na verdade, fiz 3 formações de coach. E aqui a segunda foi no Ecosocial no Brasil. E a partir daí, eu resolvi criar uma abordagem que fizesse uma ponte entre, efetivamente, esse mundo da organização e também algumas experiências, práticas, atitudes que eu tinha cultivado, que eu tinha desenvolvido enquanto terapeuta e psicoterapeuta. Então, o coaching psicoorgânico é o que eu desenvolvi. É disso que eu quero falar, tá? Então, o coaching psicoorgânico é um processo humano, introspectivo e criativo. Tá? E o princípio de base é que a pessoa que vem aqui trabalhar com um coach psicoorgânico, ela tem uma dificuldade humana para resolver. Tá? Então, nós, como coach psicoorgânicos, nós tomamos em conta alguns processos psíquicos. O que nós chamamos de processos psíquicos são os pensamentos, os sentimentos, as crenças, as fantasias no sentido das histórias que a gente se conta, também necessidades, drivers, estados de ego, posições de vida, todos esses são vocabulários que têm a ver com como a nossa mente trabalha. E aí, quando a nossa mente trabalha, ela também, dependendo como ela trabalha, ela vai desencadear processos
que eu chamo de orgânicos. Na realidade, essa palavra psico-orgânico não fui eu que inventei. Essa palavra é a palavra da Escola Francesa de Análise Psico-Orgânico, criada por Paul Boysen. E essa formação foi muito marcante para mim. Por isso que eu me inspirei de alguns conceitos, depois eu adaptei ao mundo das empresas, tá? Porque o coaching não é um processo terapêutico. Mas a questão, a definição do processo orgânico tem a ver com as emoções, a criatividade, tá? Mas também a capacidade de expressão, de ação. E também a gente toma em conta também os processos energéticos, que nós somos, tá? Fonte de energia. E se a gente não tem muita energia para alcançar um objetivo, é complicado. É melhor ter uma energia, cuidar do seu sistema energético para poder ter força, não somente de vontade, mas ter força física, mental, para poder alcançar o seu objetivo. Então, o coaching psico-orgânico leva essas pessoas a pensar de forma diferente, a sentir, às vezes acessar, ter as suas sensações, emoções, a querer também de forma mais clara, ou seja, esclarecer os desejos deles e agir. Agir, interagir, se relacionar também com outras pessoas, evidentemente, em prol de uma transformação individual ou coletiva. Então, essa abordagem ela é multidisciplinar, na realidade. É aí que foi interessante mostrar para vocês que a base, um dos pilares dessa formação, efetivamente, é a programação neurolinguística, que também podemos chamar de hipnose ericksoniana, tá? É claro que no mundo das organizações, programação neurolinguística é mais como que eu vou dizer, mais divulgado, tá? A hipnose ericksoniana não deixa de ser uma abordagem, por enquanto, abordagem bastante terapêutica, tá? Pouco utilizada dentro das organizações. Mas Milton Erickson, como você sabe, é o pai de tudo isso, tá? Mas então nessa formação a gente não fala especificamente de Erickson, mas a gente fala de PNL, portanto de Grinder, de Richard Bandler, e também falamos de Robert Dilts. Então esses personagens são para nós efetivamente também de uma certa forma pais do coaching psico-orgânico. Mas tem mais do que essas 4 pessoas, porque o outro pilar realmente muito fundamental nessa abordagem é baseado na análise psico-orgânica que já apresentei, que foi criado mais de 40 anos atrás na França, pelo Paul Boysen, que no Brasil também existe uma escola de analista psico-orgânico, então, portanto, uma abordagem terapêutica novamente. Essa escola no Brasil chama-se Sebrafapo, existe no Rio, e também em São Paulo estão iniciando a divulgação dessa formação. O meu modelo e a minha inspiração vem diretamente de Paul Boysen, que é o fundador dessa escola na França, e também a abordagem psico-orgânica se baseia na análise transacional. Análise transacional, cujo pai é o Eric Berne. Tá? Então, aqui nós temos um outro pilar que efetivamente trabalha mais profundamente na dimensão psíquica, tá? Que vai efetivamente trabalhar a partir de também os ensinamentos de psicanalistas daquela época. Então, os psicanalistas, evidentemente, que fazem parte também da nossa abordagem são, claro, Sigmund Freud. O Sigmund Freud ele é o pai da psicanálise, como vocês sabem, e também apresentamos para os alunos alguns conceitos de psicologia analítica, principalmente o que se chama o MBTI, que é uma ferramenta do perfil psicológico. Então, só para mostrar o quanto efetivamente damos importância em fase ao conhecimento do funcionamento da psique humana para acompanhar pessoas em resolver as problemáticas humanas que eles querem resolver. E o último pilar, então, trabalhamos também na base de
do Frederick Hudson, e na base também da antroposofia, cujo pai é o Rudolf Steiner. Então, são muitas pessoas, mas só para dizer que, efetivamente, essa abordagem ela não visa a criar, evidentemente, nem psicanalista, nem analista transacional, nem hipnoterapeuta, nem programação, nem especialista practitioner em PNL. Nós não temos essa ambição. O que nós temos como ambição é efetivamente proporcionar para as pessoas um melhor conhecimento, tá, a respeito das teorias que essas escolas oferecem para o próprio coach escolher, às vezes, como ele quer se especializar. Eu conheço ex-alunos do programa Mariage que se especializaram em hipnose ericksoniana e outros que se especializaram em análise transacional, ou seja, e outros que se especializaram em análise psicoorgânica. E isso é de cada um, de novo, tá? É liberdade, livre-arbítrio. Bom, mas agora o que significa e como que vocês podem tirar um benefício dessa abordagem? Então, eu estou trazendo um conceito, gostaria de compartilhar com vocês, que se chama círculo psicoorgânico. Esse conceito, tá? O conceito que eu vou apresentar, ele é inspirado do conceito que chama círculo psicoorgânico, que foi desenvolvido pelo próprio Paul Boysen e uma outra analista psicoorgânica, hoje infelizmente falecida, que chamava Anne Fraisse. Então, esses dois fundadores da escola francesa de análise psicoorgânico desenvolveram esse conceito, e eu gostaria de ilustrar um pouco a minha história e talvez vocês podem, em paralelo, pensar na história de vocês a partir desse círculo. Aqui à direita vocês têm uma palavra que se chama performance. Tá? E geralmente, no mundo do coaching, o que as pessoas procuram é alcançar uma performance, eles querem resultados. Tá? Na realidade, em qualquer abordagem, mesmo sendo terapêutica, a pessoa sempre vai encontrar o seu terapeuta com uma expectativa de performance. Tá? Sempre quer sair diferente do que como entrou. Não importa a duração do processo, ela quer agregar algo. Eu espero que o processo, a abordagem, vai permitir agregar algo ao seu entendimento, à sua visão do mundo, à sua capacidade de agir e interagir. E, no final, que isso tudo deveria trazer um pouco mais de felicidade na vida de cada um. Então, essa performance, evidentemente, é a palavra-chave. Só que isso é o ponto de início. Tá, ok, eu dou seu contrato. Vamos na direção de um certo resultado que vocês podem ver embaixo com o ponto 9, o resultado. Isso é a nossa finalidade, a nossa meta, vamos dizer. Mas para um coach psicoorgânico, para alcançar essa meta, tá, é interessante e muito importante, antes de tudo, de olhar para alguns outros pontos que são anteriores e que têm a ver com, primeiro, aí você pode ver à esquerda, a questão do desejo. E segundo, a questão da potência. Quando eu falo de potência, eu falo do poder. Tá? O que a pessoa consegue realmente entregar como força e capacidade para alcançar aquela performance. Então, vamos lá com um exemplo. Eu tenho um objetivo. Tá? E provavelmente eu, quando me formei como administrador de empresas, tinha um objetivo. Tá? E eu encarava o outro principalmente como um meio, ou seja, um meio para alcançar os meus objetivos. A empresa que eu vou integrar vai me ajudar a alcançar uma posição, vai me ajudar a alcançar um salário, ou seja, eu vou utilizar o outro, tá, para eu existir, para eu fazer a minha carreira. Eu estou falando como provavelmente eu pensava naquela época. Okay? Então, o meu desejo era ter uma posição, ter reconhecimento, e eu queria crescer, queria ter uma carreira realmente de
entrei no início como responsável comercial de marketing, depois eu comecei a ser gerente regional, depois diretor comercial, depois eu quis ser diretor de marketing. E a minha meta final era ser diretor-geral de uma filial. E eu cumpri esse percurso, tá? Mas será que eu cheguei a ser tão feliz quando eu cheguei no ponto 9 com esse entendimento? Eu tive muitas felicidades mesmo. Mas também alguma coisa eu senti que eu precisava ter de outra forma. Aí eu entendi que eu podia efetivamente desejar outras coisas também para a minha vida. As minhas necessidades, no ponto 1, elas mudaram. Como eu falei, de um especialista, expert até em marketing sobre produtos, eu percebia que eu precisava agora ser mais expert em termos de entendimento do processo humano para ser mais próximo das pessoas. Então, quando a necessidade muda, tá? Efetivamente, todo o movimento vai ser diferente, porque ele vai nutrir todos os pontos subsequentes de forma diferente. No início, às vezes, pelo menos em processo de coaching, as pessoas nem sabem bem quais são as suas necessidades. Eles só têm em mente a meta. Eu quero alcançar aquele objetivo. Não, nem se pergunta por quê e para quê. O que isso vai trazer de melhor para a minha vida? Em que isso é realmente essencial ou fundamental? Então, essa etapa, ela é realmente muito importante. Ela nem sempre se pode trabalhar logo de cara, mas num determinado momento ela tem que ser bem entendida para que a pessoa entenda o motivo dela de fazer todo um trabalho e um trabalho duro para alcançar aquele determinado resultado. Então, essa necessidade, uma vez que ela está esclarecida, ela efetivamente precisa agora de entrar numa outra fase que a gente chama de experiência acumulada. Eu tenho a necessidade de entender melhor das pessoas. Qual é a minha experiência até agora? Pode ser boa. Mas eu fui gerente, diretor, eu tenho uma certa experiência de lidar com pessoas. Mas o que eu sei mesmo das pessoas? O que eu sei mesmo da forma como eles pensam? Qual é a minha qualidade de relacionamento com essas pessoas? Tá? Então, essa bagagem, que todos nós temos bagagens, tá? A bagagem, todos vocês que fizeram a opção de ser um dia hipnoterapeuta, provavelmente tá, passaram por esse tipo de questionamento inconscientemente ou conscientemente. A nossa bagagem nos leva a poder fazer determinadas coisas, mas às vezes a nossa bagagem ela também pode ser um peso. Ela pode travar, às vezes, a nossa vontade de atender uma necessidade nova, porque, não dá. Eu gostaria, por exemplo, hoje de velejar. Não dá. Hoje, 63 anos de acumular. Não, eu deveria ter feito isso quando eu tinha 30 anos. Agora não dá mais. E eu travo, assim, de uma certa forma, psiquicamente, a minha capacidade de acreditar que eu posso ainda fazer esse tipo de projeto para a minha vida. Tá? Eu posso querer isso. Bom, mas que a minha experiência seja positiva ou negativa, o fato é que também eu vou, no terceiro momento, ter a necessidade de confrontar o meu desejo, o que eu quero, com a minha identidade. O que é a identidade? A identidade é, efetivamente, nós temos várias identidades. Né? Aqui eu sou palestrante, sou pai de família, eu fui, então, diretor-geral de filial, diretor de marketing, eu sou coach, eu sou formador, várias identidades. No fundo, aí tem um trabalho muito profundo para fazer, para sentir realmente quem somos, além de tudo essas etiquetas sociais, relacionais, quem somos? Que tipo de homem eu sou? Que tipo de homem eu quero ser? Tá? E que tipo de homem eu mostrei até agora que eu podia ser e que tipo de homem eu gostaria de ser daqui para frente, de mulher. Tá? Então, essa questão de identidade é um ponto crucial, porque é o ponto que vai me permitir dizer eu mesmo quero, tá? Efetivamente, ser aquela pessoa diferente que está disposta a investir esforços
capacidades novas, tomar decisões diferentes, agir de forma diferente para alcançar um resultado que até agora não consegui, porque realmente isso faz parte do meu projeto de identidade. Eu quero ser isso daqui a um mês, 6 meses, um ano, 5 anos. Se eu não tenho isso muito claro, eu não posso entrar na segunda fase que eu chamo da potência. Simplesmente eu não posso. E a potência é justamente essa fase onde eu preciso dizer eu posso. E poder não é só acreditar, tá? Não é só uma questão de crença, de fé. Claro que precisa de tudo isso, precisa acreditar em si, precisa ter fé também, tá? Para efetivamente ir à frente, mas também precisa realmente sentir que isso faz parte da nossa missão, do nosso propósito de vida. Senão, a nossa força, a nossa capacidade energética de efetivamente empreender, desenvolver novos recursos, fazer formações novas, desenvolver novas capacidades, isso é muito esforço. Sair da zona de conforto é muito esforço. Tá? Isso exige, portanto, ser bastante poderoso consigo mesmo. Tá? Isso que eu chamo da potência. Tá? Quando esse movimento da necessidade muito clara, da experiência que efetivamente pode ser tanto como uma alavanca, e se não for uma alavanca, aceitar que temos a capacidade de adquirir novas experiências daqui para frente, e principalmente chegar nesse ponto identitário, onde nós vamos dizer, isso é comigo, esse projeto é realmente comigo, não é só com a empresa, não é só com os meus parceiros, é uma coisa realmente na qual eu me identifico totalmente, aí, com certeza, a gente consegue, através do ponto 4, dedicar tempo, se tornar disponível para esse objetivo, dedicar força, focar, tá? E desenvolver capacidade, porque nada se ganha se cai do céu ou se ganha de graça sem fazer nada. A gente precisa sempre, para você se formar, eu estava conversando com um de vocês, né? Eu acho que era o Luciano mesmo, né? Que falava que fez não sei quantas formações para chegar onde ele chegou. E ainda já tem a ideia muito clara que para ser hipnoterapeuta profissional, ele precisa ainda de investir mais força, mais capacidade daqui para frente. Tá? Então, essa é efetivamente a forma como nós acompanhamos, num primeiro momento, o nosso cliente, para ele entrar em contato com isso dentro dele e ter, nesse caso, a capacidade depois de poder tomar decisões totalmente diferentes. Esse movimento da Seta Azul é um movimento que nós chamamos de fluxo. Tá? Na realidade, é aquele momento que inspira, onde o meu projeto, tá, não é só uma meta, mas eu olho para a minha meta e eu busco todos os elementos que vão me inspirar do ponto 1 até o ponto 6 a ampliar a minha consciência e a ser mais criativo. Porque é disso que eu preciso nesses pontos. Ter uma visão mais clara de mim mesmo, me conhecer melhor, saber melhor dos meus limites, saber também que limites se podem superar, tá? E ser criativo justamente para achar soluções, para poder tomar decisões diferentes. O segundo movimento, eu chamamos de defluxo, exatamente como na respiração. A gente trabalha muito com respiração. Tá? Quando eu inspiro, eu encho, tá, os meus pulmões de ar. E quando eu encho os meus pulmões de ar, eu sinto a minha força. Quando eu oxigeno o meu cérebro, eu tenho mais capacidade de criatividade. Então, isso é todo o inspira. Mas quando eu vou começar a expirar, aí o defluxo é a hora que eu estou no real, no mundo real, agindo, realizando no ponto 7, tá? Interagindo com as pessoas e não reagindo. Tá? E no ponto 8 também, criando relações através da minha capacidade emocional,
tá? Relações com as pessoas, porque o relacionamento não é uma questão de intelecto. O relacionamento é uma questão emocional, tá? E, efetivamente, é a capacidade de falar com o coração, de falar com autenticidade, de aceitar de se mostrar vulnerável na frente do outro, e não de ter um discurso muito intelectual, tá? Que talvez possa ser muito inteligente, mas que não toca o coração do outro. Então, é importante, quando eu procuro eu mesmo alcançar o meu objetivo, é importante entender que esse objetivo eu não posso alcançar sozinho. Eu estou vivendo um sistema. Esse sistema é um sistema onde outras pessoas estão convivendo comigo. Qualquer decisão que eu vou tomar vai ter um impacto e pode ter um impacto importante na vida dessas pessoas. Eu preciso ter consciência disso e eu preciso me aproximar dessas pessoas e criar uma relação com essas pessoas que seja de qualidade tão boa que essas pessoas só querem me ajudar, só querem criar aliança comigo, realmente vão fazer o meu objetivo também o objetivo deles. Aí eu vou ter muito mais capacidade de alcançar o que eu desejo alcançar. Ok? Esse objetivo que eu vou alcançar, para nós, não é só aquela meta, tá? Aquela meta que pode ser, eu quero ser diretor um dia, eu quero ganhar 100 mil um dia, eu quero viajar em vários países um dia. Ok, isso está perfeito, ninguém julga isso. O que é importante é que se até agora eu não consegui alcançar esse objetivo, é que eu preciso fazer esse trabalho, tá, de transformação, tá, do meu entendimento, da minha ampliação de consciência mais criativa para poder agir, interagir e me relacionar de forma diferente. Aí sim, eu vou alcançar efetivamente os meus objetivos, fazendo diferente com os outros e também aprendendo a ser contente. Porque as pessoas... faz 17 anos que eu trabalho como coach. Eu trabalhei, como já disse, 4 anos como terapeuta, trabalhei quase 10 anos como analista e psicanalista, mas 17 anos, claro que alguns anos são em paralelo, né? Não sou tão velho assim, mas 17 anos de coaching, posso lhe assegurar que nenhum processo de coaching, as pessoas que encontrei, que trabalhavam em empresas, que eram processos em empresas, trabalho com empresas, que nenhuma dessas pessoas não tinha como meta em algum lugar ser feliz. Um pouco mais feliz na posição que ocupa, um pouco mais feliz nas relações profissionais que tem, um pouco mais feliz na capacidade da sua própria vida também, às vezes, pessoal. Tá? Só que uma das dificuldades maiores do ser humano é que, às vezes, a gente não aprendeu a se contentar com o que a gente obtém. Ou seja, quando a pessoa realmente investe esses pontos, toda essa parte de fluxo, esse processo inicial, e toma decisões diferentes, e age, interage de forma diferente, envolvendo as outras pessoas, o resultado só pode ser bom. Agora, às vezes o resultado não é exatamente aquela meta que a pessoa sonhava, sozinha na sua cama. Tá? Não, porque a realidade também é presente. A gente tem que conviver com a realidade, tem que lidar com a realidade. Então, imagine todos os sonhos que as pessoas tinham em dezembro de 2019 e como que estão hoje, tá? Esses sonhos depois de uma realidade pela qual estamos passando. Então, a gente tem que aprender a se contentar. Quem hoje está vivo pode estar muito feliz. Quem ainda tem trabalho pode estar muito feliz. E isso não significa que tem que aceitar, renunciar. Não, mas aceitar, se contentar com o que a gente obtém, tá? Para depois poder novamente querer, tá? A partir de o que a gente já tem de positivo e continuar, tá? Girando, fazendo esse círculo girar. É um círculo, não é uma linha, não é linear. A visão do processo para nós não é linear, ponto A a ponto Z. Na realidade, ele é realmente em círculo. A cada momento, eu posso investigar, desenvolver esse círculo, progredir,
na minha capacidade de entendimento, na minha capacidade de agir e agir com os outros, e transformando a minha vida e aos poucos, o outro, que no início eu falava que era aquele que me ajuda a alcançar meus objetivos como se fosse um meio, hoje não. O outro é igual a eu, como eu disse no início. Ele é tão capacitado quanto eu, ele é às vezes, ele não só às vezes, ele é até mais inteligente do que eu para achar soluções que ele precisa colocar na vida dele, tá? Por isso que hoje não tem nenhuma solução para propor, tá? Mas ele também é necessitado como eu. Ele nem é superior nem inferior a eu. Então, quando eu tenho essa visão, aí isso também ajuda o círculo, essa roda a girar, tá? Porque eu sou como o outro. Vai desenvolvendo efetivamente também mais empatia, mais compaixão com os outros. Então, é a forma como nós abordamos, tá? A questão de performance não é individual. A performance é o fruto de um resultado que envolve a pessoa em si, num aprimoramento do conhecimento de si, para ter a capacidade também de lidar melhor com os outros. Ok. Bom, isso é. Eu terminei a primeira apresentação. Eu estou disposta a perguntas, Tiago. Aberta a perguntas. Eu vou voltar atrás só para se tiver perguntas sobre esse círculo. Maravilha. No tempo certinho, olha, nem precisou da gente dar o lembrete. 38 minutos, ainda nos entregou 2 minutos. Eu gostei bastante do que foi apresentado, eu estava com bastante dúvida, eu confesso, sobre a questão orgânica, de onde vinha o termo e tudo mais. Então eu gostei muito de saber, de conhecer esse ciclo, né, que fez realmente todo o sentido. E quero saber, já abrindo as perguntas aqui, daqui a pouco abrindo para os meus colegas também, nesse ciclo, né, desses 9 estágios aí que a gente pode colocar, das necessidades até os resultados. Com a experiência que o senhor tem aí no mercado, qual o ponto desses aí que costuma pegar mais? Qual é o ponto mais desafiante para desenvolver, talvez, com o coach? Então, o ponto mais desafiante que eu imagino que o hipnoterapeuta, com as lembranças que eu tenho da minha própria experiência, tem como mais desafiante o ponto 3. Porque, na realidade, quando vocês, por exemplo, quando vocês estão fazendo induções, de uma certa forma, o próprio cliente entrega, tá, essa capacidade para o hipnoterapeuta. E a mesma forma, às vezes, quando o cliente do coach vem encontrar com o coach, ele gostaria de entregar isso também para o coach. Olha, coach, seja mais capaz do que eu. Faça por mim, por favor, porque eu estou numa dificuldade que eu não consigo. Tá? E eu acho que, claro que os processos são totalmente diferentes. E o hipnoterapeuta, ele lida o dia todo também com processos psíquicos, tá? Volta atrás, lembra uma situação e deixa voltar todas as emoções, sentimentos positivos. Então, isso é psico-orgânico. Tá? Então, exatamente para traduzir de uma forma mais próxima do seu dia a dia, o que a gente chama. Só que aqui, o ponto 3 é um ponto mais difícil. Por quê? Porque ele exige, efetivamente, que a pessoa não nos responsabiliza pelo processo dela. Nós sempre falamos, nós somos, como coach profissionais, somos responsáveis do processo. Ou seja, um processo vai ter 5 sessões, 10 sessões, 20 sessões, não importa, dependendo da questão. Tá? Mas nós vamos trazer a segurança e vamos trazer a experiência para que esses pontos sejam atravessados, para que a pessoa vivencie cada ponto e que ela pudesse ampliar a consciência dela e exercitar a criatividade dela. Agora, a responsabilidade do resultado, sempre falamos, é de você.
Isso não é sempre o caso quando eu trabalhava com hipnoterapeuta, eu tinha a crença que o resultado era nas minhas mãos, porque se eu fazia o processo direitinho, tá, é da minha mão, ok? De fato pode ser, não sei qual é a opinião de vocês a respeito, tá? As coisas talvez podem ter evoluído muito. Eu pratiquei, você está falando, né, de 2002 até 2006, então alguns 14 anos atrás, né? Mas hoje, no processo de coaching, o ponto 3 é o mais importante. E a pessoa, ela, mesmo um diretor, um manager, numa empresa ou um particular que tem uma determinada função na vida que quer trabalhar, ele às vezes ele se esconde por trás dessa identidade, dessa função. Quando no início é uma brincadeira entre nós, mas eu não sou doutor, realmente, que eu não quero essa identidade. Então, eu sou ser humano que fez várias formações e que acompanha outras pessoas para elas crescerem também. Eu cresço a cada passo que a pessoa faz, eu também cresço um pouco mais. Mas, geralmente, as pessoas ficam agarradas, apegados até a identidade que eles têm. Tá? E essa identidade ela precisa ser realmente reavaliada e ver quais são os pontos da identidade que são importantes e também quais são aqueles pontos vulneráveis que a pessoa quer esconder e que precisa ser também de forma sincera, aberto, tá? Para poder trabalhar com isso. Muito bom, muito bom. Luciano, você tem aí um questionamento para o Oliver sobre o que foi explanado? Por favor, abra seu microfone. Na verdade, em relação ao que ele explicou, não. Eu teria uma pergunta que é um pouco mais direcionada a ele mesmo, né? Que é uma curiosidade minha. Se eu pronunciar errado, você me corrige, por favor. É Olivier, né? Olivier. Olivier. Olivier, o que te levou, né? O que fez, para mim, assim, o que chamou tanto a sua atenção a ponto de você deixar mais a hipnoterapia e ir mais para o coaching? Qual que foi aquilo que tocou em você que fez você fazer essa transição? Então, eu não sei se a resposta que eu gostaria de te dar é o fato do que em paralelo de tudo isso, eu sempre fui praticante de mergulho. Eu sou instrutor de mergulho. E eu sempre gostei de mergulhar. E mergulhar, quando você quer mergulhar com certa profundeza, você precisa de mergulhar com mais segurança. E talvez isso é a minha história. Tá? Eu abracei a formação de hipnoterapeuta, eu me formei, eu trabalhei com isso. Tá? Eu tive alguns sucessos, alguns fracassos, como todo mundo. Eu aprendi muito com tanto o sucesso quanto os fracassos, talvez um pouco mais com os fracassos. Mas talvez eu percebi a necessidade minha de que para mergulhar mais profundamente no entendimento do o que faz uma pessoa realmente, de repente, transformar a vida dela, sem a minha intervenção, eu precisava mergulhar com mais segurança. Por isso que eu entrei em formações mais analíticas. E em paralelo, eu fazia o coaching, e aí fui, de repente, voltando na superfície, porque é melhor voltar na superfície no momento, e falei, bom, agora eu vou somar o que efetivamente as pessoas às vezes precisam, tem pessoas que precisam de, às vezes, também superficialidade, porque não é um processo de transformação, às vezes é só um processo de mudança, eu vou pintar a casa de verde no lugar do azul, e tá bom assim, e tudo é bom. Mas, às vezes, pessoas precisam de um processo mais profundo, mais transformador. Aí, eu sei que tem muitos processos de hipnoterapia também para trabalhar sobre crença, sobre até ressignificar a linha do tempo. Tem um monte de coisas também que são válidas. Mas eu, por minha própria segurança pessoal, tá? Isso é a minha vida, eu tive necessidade de mergulhar nesses estudos do lado mais analíticos. Entendi. Bem bacana. Obrigado. Imagina, Luciano.
Maravilha, eu sei que o Herberto, né, que é aluno, tá tá na sala também. Então, Herberto, se puder abrir o microfone também. Não sei, eu sei que ele estava com problema de internet, eu não sei se ele vai conseguir abrir o microfone. Diga. Vejo. Alô, Tá me Herberto? ouvindo? Tá me Agora ouvindo? sim, sim. Ah, a minha internet está bem ruim hoje. Boa noite, Olivier. Beto, boa noite. Prazer enorme ouvir você nesse grupo e permitir esse grupo ter contato com mais essa ferramenta e essa metodologia, né? E talvez também como forma de ilustração, eu te perguntaria assim, qual o caso que você trabalhou com coaching que te trouxe a maior realização em todos esses 17 anos? E depois eu queria que você falasse um pouco de como você estruturou a formação, como formar um coach psico-orgânico com todo esse conhecimento. Bom, a tua primeira pergunta, eu vou... Bom, não sei se o caso que mais me trouxe satisfação, mas é um caso que realmente eu tenho bastante satisfação em contar. Talvez até você já conhece, você mesmo, mas é o caso de um gerente, estava em uma empresa americana, então cultura americana, um gerente brasileiro de compras. E esse gerente de compras trabalhava nessa organização já há muitos anos significa mais de 10, 12, 15 anos, e entregava resultados. Ele tinha a responsabilidade de comprar barato alguns produtos, insumos para a fabricação dessa empresa de produtos, e ele entregava resultados muito bons, para não dizer excelentes. Só que a empresa não aceitava a conduta, como ele se relacionava com as pessoas da equipe dele e geralmente também até os outros gerentes do comitê executivo, porque essa conduta era chamada de agressiva, tá? Muito agressiva. E ele tinha formado a opinião para ele mesmo do que, enquanto ele entregava os resultados, por isso a meta, enquanto ele entregava os resultados, ele não tinha medo de ninguém. Ele ia fazer do jeito que ele queria, continuar lidando com as pessoas do jeito que ele queria. E esse processo foi muito importante para mim, e para ele também, porque, na realidade, quando fizemos a primeira reunião junto com os recursos humanos na organização, que eu fui escolhido, eu tive um processo de seleção e fui escolhido como coach. E aí a empresa falou para ele, na minha frente, que ou ele conseguia fazer algo, transformar alguma coisa nesse processo, ou ele ia ser demitido, ponto final. Então, quando você começa um processo com esse tipo de pressão, é muito difícil. Tá? É muito difícil, porque a gente precisa de uma relação de confiança. Em qualquer processo, quando você coloca duas pessoas, uma na frente da outra, que vão trabalhar juntos, no mínimo precisa de confiança. Tá? E nesse tipo de processo, eu estava pensando, puxa, qual é a minha posição nesse processo? Tá? Como que eu vou poder realmente criar uma relação com ele, que para ele, e começamos assim, para ele eu era pago pela empresa, evidentemente, para fazer dele um cara diferente, e logo no início ele falou para mim que ele preferia trabalhar, se eu fosse de acordo,
trabalhar um outro objetivo, que seria trabalhar a recolocação dele no mercado. Então, foi interessante, porque no mesmo momento eu fui, de um ponto de vista ético, tá? Eu fui realmente chamado a tomar posição. É isso que eu chamo de identidade. Que efetivamente, eu não estou aqui, como eu disse no início, para atender às necessidades do outro. Até porque ele nem conhece as necessidades dele mesmo. Tá? Que a necessidade dele não era continuar se relacionando como ele se relacionava. E demorou para ele, efetivamente, entender primeiro que, na realidade, tudo estava na mão dele. Que as decisões é de livre-arbítrio. Eu não ia fazer nada com ele. Justamente, ele que ia tomar a decisão de mudar ou não mudar, de fazer o que precisava fazer. Ele só poderia entender isso se ele aceitava de, efetivamente, trabalhar, tá, a relação. No caso dele, era a questão da relação, tá, a visão dele com os subordinados. Ele gostava de chamar mesmo de subordinados. E chegar a falar dele com os parceiros, com os colegas, foi todo um trabalho. Mas quando ele começou a perceber que ele precisava deles, tanto quanto eles precisavam dele, aí se abriu um espaço bem novo em relação às necessidades dele. Agora, as necessidades eram efetivamente, eu preciso também, tá, ser reconhecido como colega de trabalho, que eu posso marcar, tá, a vida de pessoas de outra forma que seja negativa. Eu posso, efetivamente, fazer com que as pessoas se lembrem de mim quando um dia eu for sair da empresa. Então, tudo isso foi ele que trouxe. Mas, a partir do momento que começou a construir uma outra história de relacionamento, é claro que tudo mudou. Então, esse é o caso que eu gostaria de trazer, que ilustra esse trabalho realmente de inspiração, ou seja, inspirar um ar diferente, tá? Olhar até as suas próprias necessidades de forma diferente. Agora, em relação à articulação do programa, eu sei que o Thiago disse que eu teria 5 minutos, não sei se agora... Não, imagina, pode responder tranquilo, a hora que acabar essa resposta, aí o senhor fala com calma sobre o projeto, pode falar. Projeto Passar os links. Então, na realidade, como que eu vou dizer? O programa Reage, tá? Essa formação de coach psico-orgânico, é a primeira turma, então essa turma 7, é a primeira turma que vai ser, por motivo da pandemia, no início, que vai ser realizada 100% online. Então, no início, foi realmente um desafio muito grande. Mas, de novo, só olhando para esse conceito também, foi interessante de poder juntar ex-alunos que foram também coordenadores ao meu lado em outras turmas posteriores, para hoje também, efetivamente, estar ao meu lado como facilitador dessa formação. E todos juntos, então, criamos esse programa online, que é um programa pesado. Tá? Eu falei que eu sou mergulhador e eu continuo gostando de mergulho. Então, tem muitas formações de coach e tudo é válido. Tá? As pessoas vão procurar o que elas precisam e isso é bom assim. Tá? Agora, o meu propósito é efetivamente entregar para pessoas um programa bastante exigente. Tá? Não é um dos mais exigentes até no Brasil. Tem 3 programas realmente muito exigentes e esse programa é também um programa de 185 horas ao longo de 10 meses. Tá? É um programa com aulas teóricas, 60 horas de aulas teóricas, onde nós trabalhamos todos os conceitos daqueles pais, entre aspas, do coaching psico-orgânico, que eu chamei, dos quais que foram as minhas inspirações e que eu citei para vocês, mais 40 horas de prática. Porque coaching é como hipnoterapia. Você pode ler um livro sobre hipnoterapia
tá? Isso não vai tornar você hipnoterapeuta. É a mesma coisa com coaching. Você pode ler vários livros sobre coaching, você vai ter um entendimento, talvez até do que é o coaching, você vai poder, na sua, talvez, fantasia, imaginar como que seria, mas é na prática que você vira a ser um coach. Então, é realmente uma profissão que exige muita prática. E essa prática, ela é de muita responsabilidade. Então, nós temos 40 horas de práticas que são seguidas de horas de mentoring para focar nas competências de coach da ICF, porque nosso programa é baseado nas competências da Federação Internacional de Coaching ICF, americana. E depois tem todo um programa visando a aprimorar essas práticas, que são horas de estudo e treinamento. Aí o grupo é limitado a 25 pessoas. Mas a gente divide esse grupo de 25 pessoas em subgrupos de 3 até 5 participantes que vão trabalhar em subgrupo, que vão rever o material, que vão repraticar os exercícios, que vão trazer perguntas, se tiverem. E tem, logo após a segunda aula teórica, o participante já tem que nós chamamos um esqueleto. Ele já tem uma forma muito eficaz de conduzir uma sessão de coaching. Então, ele vai treinando esse esqueleto e, à medida que ele vai agregando aulas, ele vai começar a colocar mais carne, mais músculo, mais conexões psico-orgânicas nesse esqueleto. Então, vai tornar a coisa sempre muito mais viva. E ele vai treinar isso, cada participante vai treinar com um colega, no mínimo 5 primeiros meses. Então, vai ter pares assim que vão ser supervisionadas, e depois daquele período de 5 meses, os 5 últimos meses, o participante continua conduzindo o processo de coaching, mas aí com pessoas de fora, o que nós chamamos o estágio prático. Aí ele vai ser confrontado, não sei como foi para vocês, nas formações que vocês tiveram, mas ser confrontado na posição de profissional. Porque entre colegas é uma coisa, a gente trabalha, mas como eu começo a receber uma pessoa que me paga, mesmo que seja simbólico, talvez no início, mas que me vê como um profissional e eu tenho um compromisso também profissional com essa pessoa, já muda também. A gente já começa a ter uma identidade profissional muito mais rica. Bom, fora isso, tem, efetivamente, eu já falei horas de supervisão, porque qualquer prática precisa ser supervisionada e os 5 facilitadores que somos, que agora é uma equipe de 5 facilitadores, asseguramos essas horas de supervisões. E também, como todos nós temos várias qualificações em várias ferramentas de assessment para se conhecer melhor, oferecemos isso para os alunos. Então, não oferecemos isso de graça, porque cada ferramenta, que são ferramentas profissionais, ela tem um custo, mas o aluno paga o custo. E nós entregamos as devolutivas, e isso também ajuda o próprio aluno a se conhecer melhor, perceber aonde efetivamente ele está lidando bem com as competências requeridas como coach e aonde ele precisa talvez trabalhar mais para se tornar um coach ainda melhor, ok? Então, esse é o programa. Eu mando para quem quiser. Eu coloquei aqui abaixo até, para quem quiser anotar, tem o meu e-mail, o joanes@andaraluz.fr. E esse telefone é o meu zap, 5511 98644 9481. Então, quem quiser mais informações, o Herberto, tá? Que faz parte do grupo de vocês, praticadamente, ele pode, tá? Mandar um pequeno documento, PDF, que apresenta em detalhes todo o conteúdo e o calendário. Porque o calendário é um calendário que as aulas teóricas são no sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, 3 horas, quinzenalmente, um sábado sim, um sábado não. E as aulas práticas são na quarta-feira, a semana que segue a aula teórica. Então, na quarta-feira são 2 horas de aula prática,
onde os alunos imediatamente entram e fazem processo de coaching entre eles, tá? Na supervisão de um facilitador para cada grupo. Ok. Muito bem, Oliver. Alguma coisa? Não, muito bem. Só te agradecer. Foi muito legal conhecer todos esses detalhes. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom sucesso para vocês, tá? E é isso, pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, que não estava aqui ao vivo com a gente, mas está assistindo posteriormente no YouTube. Lembre-se de entrar no nosso grupo do Telegram, t.me/praticadamente. Lá vocês vão saber a agenda dos próximos encontros. Muito obrigado, Oliver. Muito obrigado a todos que estavam presentes no ao vivo. E a gente se vê na quarta-feira, no mesmo horário, para mais uma grande resenha do nosso grupo Praticadamente.